Estamos de volta e agora falando aí de Campeonato Brasileiro, né, como foi essa 29ª rodada, e agora só faltam 8, né, os clubes aí que têm os seus objetivos, tanto de título, G4, né, e lá na zona de rebaixamento, que eu acho que, né, a briga vai ser boa e até o final, né, do campeonato, né, e já estamos com a presença agora aqui, né, em pessoa, participando do nosso programa, nosso amigo Nixon. Boa tarde. Boa tarde de novo, Juliana. É porque eu não me contive. O circo brasileiro de futebol, eu perco a paciência rápido com o circo brasileiro de futebol. Porque não tem como. É irresistível falar sobre aquela palhaçada que vai acontecer no Chile lá. Eu sou chileno, né? Desde criancinha. 5-0 o Chile que... E um couro comer. E depois apanhar a Venezuela em casa, que é meio difícil, mas... que apanha a Venezuela e da Venezuela em casa também, que é bom que vai embora, dunga seus blue caps logo com a vergonha do início, né? Mas, eu falei com o Kaique que ele atrapalhou a minha vida esse fim de semana, contando já que estaria no G4 já nessa rodada, São Paulo me vence, aquele magrinho, aquele revoltante. Magrinho. Tudo deu certo, Santos ganhou, né? O Santos e o São Paulo, o Sansão me atrapalhou. Mas assim, eu acho... que o Flamengo ele tem que focar na 5ª colocação. Porque a chance de um dos G4 ser campeão da Copa do Brasil, porque eu acredito assim, eu não acredito no Fluminense. Com todo respeito ao torcedor tricolor, eu não acredito no Fluminense. Então seria Palmeiras, Santos ou São Paulo. E um desses três estar em 4º colocado é muito provável. E aí abriria a vaga para o 5º colocado. Não, concordo contigo, mas você tem que mirar o 4º para ficar em 5º. Se você mirar o 5º, você fica em 7º. E falando aí, né, de G4, em busca do G4, falar do Flamengo. Né, o Flamengo que, né, fez o dever de casa, né, depois de 3 derrotas seguidas no campeonato, né, colocou aí quase 60 mil pessoas no Maracanã e venceu o Joinville por 2-0. Né, temos aí os gols, né, dessa partida. Né, o gol de falta, né, do Ayrton. Ele só serve para isso. Tinha que ter o kicker no futebol, não tinha? Para quem não sabe, o kicker é aquele cara do futebol americano que só vai para chutar a bola. O Ayrton seria ideal para isso. O goleiro Agenor pulou, tentou. De foguete ali, não pegou, né, meu amigo? Isso já no segundo tempo. Né? Já 10 no segundo tempo. Martelou o primeiro tempo inteiro. Não jogou bem, ansiedade demais do time. Esse gol do Gabriel bonito, mas raspou. Rapaz, eu nunca vi. Agora eu não sou mimimi, não. Mas botaram até lente de aumento para ver ali o lance do Gabriel. Pelo amor de Deus, deixa a gente ganhar. Já teve muito erro, né? Teve muito erro, nós perdemos 10 ou 15 pontos de erro de arbitragem. Independente desse gol, acho que o Flamengo foi muito superior ao Joinville. Muito superior, teve várias, né, finalizações e o goleiro, né, Agenor foi um dos destaques do jogo. E o sistema defensivo bem, né, fecharam a casinha ali, bola na trave do César Martins no primeiro tempo. Não, quando o César Martins coloca a bola na trave, tem alguma coisa de errado no time. Realmente perdeu muito gol, mas conseguiu, né, o resultado. E o Oswaldo, né, usando aí, né, todo o elenco. Né, deu sorte, né, com o Gabriel, que 2-3 minutos em campo acabou, né, numa bela enfiada de bola do Alan Patrick, conseguindo fazer o 2-0 e tranquilizando, né, a equipe, que agora tem um confronto, né, fora de casa contra o Figueirense, uma equipe que está lá na zona de rebaixamento, um jogo, né, complicado, mas o Flamengo tem condições, né, de conseguir a vitória, mesmo sendo fora de casa. O Figueirense, né, não coloca medo em ninguém, mas também, né, vai dar vida, né, por esse jogo, já que joga com a pressão da sua torcida totalmente também desorganizadas. Isso é um retrato das equipes que estão, né, na zona de rebaixamento. Figueirense que começou, né, o campeonato com o treinador, veio o René Simões, começou com o Argel Fux, até bem, né, e aí não é aquela questão do time pequeno, né, não teve força para segurar, né, o Argel Fux perdeu para uma equipe do mesmo campeonato, isso é muito ruim. Isso é absurdo. Né, perdeu o treinador para o Internacional e veio o René Simões, 8, 9 jogos também não conseguiu, né, o resultado esperado. E agora está aí no seu 3º técnico, né, e o resultado disso é a zona de rebaixamento. Mas não dá. Eu gosto muito do Oswaldo. O Oswaldo é vibrante e tal, mas não dá para colocar o Almir. Não dá. Ele gosta do Almir. Eu gosto do Almir, mas gosta do Almir no Botafogo. No Flamengo não dá.
O Almir, ele quebra o ritmo, Kaique. Vocês querem contratar um substituto pro Ganso? O Almir, a gente paga o salário dele. Você não precisa pagar nada. Clássico, pô. Clássico, gordo e tal. A gente manda pra vocês, paga o salário dele, paga a hospedagem, paga tudo. Você só tem que botar ele no bid lá. Mas só falando do próximo adversário do Flamengo, o Figueirense, conseguiu um resultado espetacular, né? Porque o Carlos Alberto foi expulso no primeiro tempo, Novidade, aquele velho Carlos Alberto, e conseguiu ganhar de 3-2 do Goiás lá, que tá bom que o Goiás não é nada demais, mas é um adversário direto e tal. Então, assim, foi um resultado espetacular, entendeu? E o Goiás, que com esse resultado, entra na zona de rebaixamento. O Goiás que já vem batendo na trave já há algumas temporadas, né, em questão, né, de rebaixamento, mas realmente foi, né, um resultado expressivo do Figueirense, com a contribuição do goleiro Renan, né, que chupou 2. Engoliu 2, né? Fez a festa, né? Esse fim da noite. E quem surpreendeu nessa rodada foi aí o Chapecoense, né, goleando o Palmeiras por 5-1, né, lá na Arena Condá. Esse Palmeiras que deu branco, cara. Esse Palmeiras, nosso amigo Tom. O Tom, eu tô falando aqui ao vivo, eu apostei com o Tom que o São Paulo fica na frente do Palmeiras. Quando acabar o campeonato, eu apostei uma caixa de cerveja. Não vai correr não, tá, Tom? Tá gravado. Tá gravado, gravado. Eu falei com o Tom que o Flamengo acaba em quarto e na frente do Palmeiras. Então, o problema, assim, só uma coisa do chocolate foi a questão da expulsão. Que o Egídio foi expulso, passaram 5 minutos, o juiz cancelou a expulsão, ele já estava no vestiário, chamou ele de volta para entrar. O juiz acertou cancelando a expulsão, mas óbvio que foi por recurso eletrônico. Porque assim, você vendo o replay, você tem que ver 2, 3 vezes. E aí foi o quarto árbitro que falou e voltou. Eu sou a favor do recurso eletrônico, mas tem que ser para todos. Entendeu? Você pegar um lance isolado e usar e para o outro não usar, eu acho que está errado. Não, e não está na regra ainda. Não vale. E o grande lance, a grande pergunta é, se fosse o contrário? Não, é o que eu falei, esse jogo tiveram 2 lambanças. Não 2 lambanças, porque o árbitro acertou em todas. Primeiro foi esse lance da expulsão, que o cara descendo no vestiário e voltou. E eu acho que, sei lá, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou sétimo gol da Chapecoense, o Bandeirinha levantou de forma completamente equivocada, anulando o gol, aí depois pediu desculpa, aí fizeram o gol de novo. Então, assim, teve muita lambança, mesmo o juiz acertando, foi bem confuso, entendeu? Foi um jogo bem diferente. E é um jogo que você tem que pegar para estudar. Esse é o tipo do jogo que você leva para a comissão, para o treinamento de árbitro e fala assim, olha, como não estragar um espetáculo? Porque na expulsão, tá claro, nítido, o árbitro chamou para ele a responsabilidade da expulsão do Egídio. Num primeiro momento, eu olhando o lance, eu falei expulsão. Eu também, eu achei certo, achei perfeito. Perfeito. Aí depois do lance que eu olhei, falei, tudo bem. Então, o cara ficar esperar 5 minutos lá de fora para dar aquele resultado, o quarto árbitro estava a 15 metros do lance ali. Ele poderia chegar lá e falar assim, não, eu vi. E a posição do quarto árbitro, para quem não sabe, ele fica no meio do campo, aonde estava o árbitro da partida. Será que ele viu dali? Então, melhor que o outro, é o que você falou. Você viu, reviu, e aí você falou, realmente ele acertou. Não tem como o cara, na primeira vez, não, eu tenho certeza que não foi. Foi recurso eletrônico. Por isso que eu acho que foi recurso eletrônico. E o delegado da partida, na entrevista coletiva que ele deu após o jogo, ele só se reportava ao recurso eletrônico. Não, porque as imagens foram claras. E aí ele falou, demorou muito porque o rádio deu problema. E aí não teve como comunicar. É muita coincidência, com todo entendeu? Respeito, a piadinha que eu vou fazer, porque o árbitro estava com as 2 pernas amputadas. O quarto árbitro. Falou, não, o rádio deu problema, e aí por isso que demorou 5 minutos. Não, mas e realmente, assim, é algo que, né, mostra aí a deficiência do futebol brasileiro, né, com essa, né, fato que todo mundo... não tem jeito, não adianta você reclamar. Tá expulso, já era, né? Vai pro vestiário, toma banho geladinho, gelado, acabou. Agora tem a possibilidade, depois dessa rodada, tem a possibilidade. Você vai expulso, você reclama, você questiona, mostra, você fala, não, você pode voltar. Usa o telão, lá, o telão. O rugby, que eu sou apaixonado em rugby, mostra todo lance, mesmo lance importante do jogo, que seja
gol, pontuação, essas coisas todas, ele mostra no telão 2 vezes, assim, para tirar qualquer sombra de dúvida. Não, todo futebol americano, vôlei, tem o tênis, o olhar do Falcão lá, todos os esportes já tem um recurso eletrônico. Aí, ó, esse é o lance. Esse é o lance do... Na hora que você olha, você fala, cara, expulso. Acabou aí. Último homem, então. E o árbitro vem direto, já com o cartão vermelho na mão, não pensa 2 vezes, vai seguro. Porque e aí depois volta atrás. Futebol, Kaique, é assim, é aquele momento. Aí às vezes eu até seguro um pouco o recurso eletrônico, porque o futebol é lá. Deu na bola. Você fala, não, tudo. Mas você vê outro agora, assim, falando no lance do jogo. Na hora que o cara empurra a bola e o cara. E o William Barbio, quando ele dá uma meia-lua, você tem que entender o seguinte: é o William Barbio, uma meia-lua, vai pra cara do gol, todo mundo agora vai fazer um golaço, expulsar o Egídio sumariamente. Entendeu? Então, assim, e foi muita conversa. Entendeu? Aí fez um salseiro, William. Foi o William Não, Barbio. o Apodi também jogou muito bem. O Apodi fez gol, driblou, fez. Eu falei, gente. Não, foi assim. Foi uma festa, né? E eu li hoje uma matéria que, assim, o Tom e tal, é um vexame por ano na última década. Desde 2000 pra cá, todo ano ele toma uma goleada. Alguma coisa, Feia, de 5, de 6, de 7. Mirassol que o diga, né? Que o Mirassol parou de fazer o gol porque o meu estoque do gol do século vai acabar. Então, assim, foi. E esse gol foi o gol da lambança. Foi esse gol que foi. Que assim, o juiz deu um impedimento do cara, não sei aonde. Não, assim, e detalhe, e a bola, assim, o William Barbio correndo da direita para a esquerda e o cara cabeceou na direita pro outro lado, e o William Barbio assim, acompanhando como se estivesse torcendo. E o juiz anulou e aí depois voltou atrás e tal. É o que eu falei, as lambanças, no final, o juiz acertou em todas. O problema foi assim, a forma que é feita, a forma que foi conduzida. Porque lá, em que o William Barbio participa desse lance? Em nada. E aí já tava 3-0. 3-0, Aí teve o gol do Dudu, que foi suspenso em todos os lugares por 180 dias. E aí você faz um acordo de 4 jogos antes de ter o julgamento. Não, mas aí é o tribunal, é o STJD, tu não vai querer muita... Quer seriedade no circo, né? E quem não gostou muito desse resultado foi o Vasco, né? O Vasco que contava com uma derrota empatou aí com o Avaí, por pouco não saiu com a derrota no finalzinho do nosso, né, querido André Lima, que inclusive dando declarações aí, né, agora, no campo do Avaí, um pasto, né, realmente. Agora, só pra gente entender o seguinte, esse pênalti aí você daria? Não, do fundo do seu coração, do fundo do coração vascaíno que você quase tem. Sabe qual é o problema? Você não dá esse pênalti, você não dá um monte. Porque assim, eu não daria, mas assim, eu também não daria os últimos 10 que deram com bola na mão. Eu não daria, não daria nenhum desses. Esse que é o problema. O Vasco, assim, eu acho que eu nunca torci para um time grande não cair igual eu tô torcendo pro Vasco. São Paulino mesmo, né? Não, eu sempre torço. 100% São Paulino. Eu sempre gostei do time grande que não tem estrutura cair. Para mostrar que não é bagunça. Só que assim, o Vasco teve uma arrancada e tal. O problema, você já viu a tabela do Vasco? Eu acho assim, de todos os times do campeonato, a do Vasco deve ser mais difícil. Os jogos em casa que ele pega, eu acho que é Corinthians, Grêmio e Santos. Só isso. E aí, fora é Palmeiras, São Paulo, é só pedro. O Vasco tem 2 jogos interessantes, que é o próximo contra a Chapecoense em casa. Que é perigoso ao mesmo tempo. E eu acho que pega o Curitiba fora, na última rodada, alguma coisa assim. Eu vejo aqui pra você. Mas o resto dá pena, é assim, é Grêmio, é Santos, é Palmeiras, é Corinthians. Você fala, cara, coitado, assim, mas faz parte do campeonato. Não, claro. E fora que do último jogo, né, do próximo jogo, que é a Chapecoense, mesmo jogando em casa, né, mas a Chapecoense com certeza vai trincheirar ali, amigo, e jogar por uma bola. A Chapecoense, na verdade, vem é um confronto direto. A Chapecoense conseguiu, né, depois dessa rodada sair da zona de rebaixamento, mas está ali próximo com 34 pontos. 34 pontos, o Vasco com 27, são 7 pontos de diferença. Não, mas o primeiro fala tem 33. Não, eu sei, estou falando Chapecoense e Vasco, são 7 pontos de diferença, e o Vasco está a 5 pontos, né? 6 pontos. 6 pontos para sair. 2 vitórias. Teoricamente... 8 jogos já... 9, não são não? Eu acho que faltam 9. 8 jogos com essa tabela, com esse jogo. 30ª rodada. Então, 9. 8 jogos. 8 jogos. Então A tabela. Olha a tabela.
Ele vai ter um susto agora. Ali é a zona de baixo, né, da tabela. Né? Isso. Temos ali o Goiás, 17º, Figueirense, 18º, Vasco, 19º e o Joinville, com 24. Né, estão vendo aí o Vasco com 27, Figueirense com 31, Goiás com 33. Ali a primeira equipe é o Curitiba. Com 33 também. 33 e depois o Avaí. Também com 30. Não, o Avaí com 34. 34, Chapecoense com 34. Depois vem Cruzeiro e Fluminense, que eu acho que já estão fora. Pelos jogos que tem. Por elenco também, e também o Fred sempre pode salvar ali o Fluminense. Do Grêmio, né? Empatou com o Grêmio. Agora, eu fico aqui. O Vasco, ele precisa vencer mesmo. E tem que torcer para um tropeço coletivo. Mas o problema é a tabela do Vasco. Esse que o Vascaíno tem que se preocupar com isso. Porque é muito difícil. Infelizmente, assim, é o que você falou. É o sorteio lá atrás, ninguém sabe da situação. Mas é só pedreira. Eu estava analisando, pelo menos assim, os 5 jogos, eu não analisei todos, eu vi todos os do Vasco. Mas eu estava analisando assim, dos concorrentes, de todo mundo, a pior tabela do Vasco. Vamos aí a mais um intervalo comercial e na volta, né, falando aí dos outros jogos, o Fluminense. Escotada, hein? Escotada para o Santos, né, perdeu o jogo ali praticamente em 10, 15 minutos. Né, vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já já.